Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quantas multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, Cristo é o sinal da nova e eterna aliança que o Pai fez com toda humildade. Jesus, ele assumiu as nossas culpas, se fazendo um de nós, como nós, exceto no pecado. E assumindo cada um de nós, ele que entrega a sua vida na cruz para a nossa redenção. Quando nós olhamos para o Evangelho, podemos imaginar a dor e a angústia de Jesus ao dizer: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Será que a nossa fé ela é baseada nos sinais? Será que nós sempre buscamos e pedimos a Deus sinais para comprovar e confirmar o seu chamado, a santidade de vida que cada um de nós somos, né, chamados a viver? Será que diante das situações que nós vivemos, nós não, né, em vez de louvar e agradecer a Deus, porque o sofrimento nos fortalece, e quando nós sabemos vivê-lo em Cristo Jesus, Deus é capaz de tirar algo de bom? Ou será que nós sempre vamos atrás de milagres, de prodígios, e esquecemos que a nossa fé não é pautada e baseada em coisas palpáveis, né, que nós possamos tocar? Nós somos chamados a acreditar naquilo que não vemos, naquilo que não percebemos, a dar sempre um passo no escuro sem saber se há chão para pisar ou não, mas tendo a certeza que Deus sempre vai nos amparar. Como nós ouvimos na primeira leitura, Deus enviou Jonas para pregar à cidade de Nínive, que ele iria destruir, porque era uma cidade pagã, uma cidade que não estava nem aí para com Deus, uma cidade depravada. Mas quando Jonas passa pela cidade anunciando, né, ainda 40 dias e Nínive será destruída, veja, o autor nos diz: os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive, e ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real e vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas. Veja, Deus está gritando conosco nesses últimos tempos. Quanta provação,
Quanto sofrimento que a humanidade tem vivido ao longo desses últimos anos. Principalmente agora neste tempo de pandemia. E ainda não somos capazes de colher de Deus o chamado à conversão. Veja, nós somos chamados à conversão e a resposta é pessoal. Nós somos livres para acolhê-la ou não. Mas quando nós acolher a palavra de Deus, acolher o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e libertador da nossa vida, da nossa história, nós precisamos nos entregar por inteiro. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, e assim como os ninivitas acolheram o chamado, ali eles se converteram, nós também somos chamados a uma conversão real e verdadeira. Não uma conversão superficial, não ficar somente na superficialidade do Evangelho, não ficar somente na superficialidade da doutrina da igreja, mas nós somos chamados a aprofundarmos a nossa fé no conhecimento da doutrina, no conhecimento do Evangelho e aprofundarmos a nossa fé. Porque quando a minha fé é superficial, eu corro o risco de viver uma paranoia, para não usar outra palavra. Com isso, quando nós não compreendemos bem os tempos, os sinais dos tempos, corremos o risco de, em vez de tornarmos um bom católico fiel que vive e pratica a doutrina da igreja, de forma pura, a vivermos o Evangelho assim como o Senhor nos ensina, compreender a sua palavra e colocá-la em prática. Nós somos capazes de arrastar multidões, nós somos capazes de tocar o coração daqueles que estão ao nosso lado, porque nós colocamos em prática os ensinamentos da igreja e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos da própria igreja, que é a doutrina, seguindo a tradição apostólica, a palavra de Deus e o magistério. Quando não se entende nenhuma dessas três realidades, corremos o risco de viver uma conversão superficial e vivermos de euforia, vivermos de igreja em igreja, buscando sinais, buscando prodígios, porque eu prefiro o padre tal, porque ele é do padre da cura e da libertação, e quando a cura e a libertação não chega na minha casa, na minha vida, eu corro o risco de ir para outras seitas. É o que nós estamos vendo nesses últimos anos, nesse último século, por exemplo. Veja quantas pessoas se debandaram, porque não tinham uma fé firme, uma fé enraizada, devida à deformação doutrinal. Por outro lado, corre-se o risco do fanatismo, usar-se de violência e de palavras violentas contra membros da própria igreja e vice-versa. Assim como grupos de WhatsApp de família que é só briga, um acusando o outro daqui, outro dali. Que coisa feia, coisa horrível. É o risco que nós corremos. Porque nós não escutamos o chamado de Deus e buscamos viver com coerência aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede. Fidelidade à sua pessoa, fidelidade ao seu Evangelho, fidelidade à sua Igreja Católica Apostólica Romana. É preciso nos prepararmos bem, seja para a festa da Páscoa, que nós vamos celebrar daqui uns dias, ou seja para a Páscoa definitiva, onde nós iremos participar por meio da ressurreição, da passagem de Jesus Cristo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, no Evangelho, quando nós vamos estudar e olhar para os Evangelhos, Jesus encontra várias vezes no coração daqueles que o seguem a incredulidade. Muitos daqueles que ouviam
eram incrédulos. Chegavam a pedir sinais, iam atrás das curas, iam atrás das libertações. Jesus, sim, realizava as curas e as libertações necessárias por causa da fé de muitos. Não por causa de uma fé interesseira, mas por causa da fé. Mas, infelizmente, porque muitos deixaram de acreditar, tiveram que ouvir da própria boca de Jesus: no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E o próprio Cristo nos diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Veja, com seu poder divino, Jesus toca o coração de todos e torna-lhe possível acreditar. Por meio do nosso batismo, nós já recebemos o dom da fé, mas nós precisamos alimentar. Nós precisamos buscar as práticas e os meios para fortalecer a nossa fé e, por meio da oração, buscar os meios necessários para rompermos com as tentações que nós vivemos para alcançar a santidade de vida. E neste tempo da Quaresma é um tempo forte, onde nós somos chamados a viver a esmola, a oração e o jejum. Por isso, nesse tempo quaresmal, é importante viver bem um retiro quaresmal, buscar meditações que nos edificam, meditações que nos levam a uma verdadeira santidade de vida, porque nós só seremos capazes de romper com a maldade do mundo por meio da nossa santificação. Ou seja, se nós buscarmos a fidelidade, a doutrina da igreja, ao Evangelho, buscarmos fidelidade a Cristo e principalmente a vida de oração, viver uma espiritualidade encarnada, vivida no dia a dia, nós seremos capazes de transformar o mundo à nossa volta. Quando nós olhamos para a realidade, muitos daqueles que fizeram a opção de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, hoje vivem uma mornidão, até mesmo um esfriamento espiritual. Por quê? Porque deixaram de buscar uma vida de oração e uma intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Deixaram de ouvir a palavra de Deus e fizeram outras escolhas, porque cada um de nós somos livres. E a cada dia, aquele que escolhe seguir nosso Senhor Jesus Cristo precisa fazer uma opção. A opção de aceitar e viver, a opção de viver continuamente a sua conversão, porque a conversão é diária, é necessária. Veja, São Pedro mesmo, ele passou por vários processos de conversão. São Pedro, ele passou por diversos processos de conversão. Mas o dia que ele recebeu a graça do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a sua vida se transformou, a vida dos apóstolos se transformou. E é somente por uma vida no Espírito Santo nós seremos capazes de alcançarmos a nossa santidade e a santificação daqueles que estão ao nosso redor. Não sejamos um povo incrédulo. Não sejamos como aquela geração que ouviram da própria boca de Jesus a sua pregação, o seu chamado à conversão e deixaram de lado. Mas que nós possamos viver juntamente uma fé viva, uma fé enraizada na vida. Assim como Eugênio Jorge canta, dai-me uma fé viva, uma fé traduzida no amor para com os irmãos. E assim nós seremos capazes de mudar a humanidade. Não é por meio da violência, não é por meio das discussões tolas nas redes sociais, não é porque eu sou de direita ou de esquerda, e viver esse conflito, até mesmo dentro da realidade religiosa. Aí eu sou desse lado, eu sou desse lado. E aqui, para encerrar, simplesmente eu digo: cuidado com as seitas que estão surgindo, que não aceitam o Vaticano II e nem o Papa Francisco. Corram delas.
E para que você não seja confundido, é preciso entender bem as três dimensões: o que é tradição apostólica, o que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e o que é verdadeiramente o magistério, para você não correr o risco de ser enganado e perder a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.